Bem-vindos. Hoje a gente vai, mergulhar no capítulo 30 do livro de É isso Jeremias. aí, um capítulo assim bem intenso. Começa com Deus falando para Jeremias, né, para registrar tudo, e logo de cara vem uma promessa forte: trazer o povo de volta do exílio para a terra prometida. Exato, uma promessa de restauração, de futuro. Você pensa, ok, esperança. Pois é. Mas aí logo em seguida o tom muda. E muda muito. O texto fala de vozes de pavor. Terror, não paz, é o que diz. E tem aquela imagem chocante, né? Homens fortes com as mãos na barriga, como se estivessem em trabalho de parto, rostos pálidos. Uma descrição bem E gráfica. chama esse período de tempo de angústia para Jacó. Algo tipo sem igual na história. Poxa, como é que a gente junta isso, essa angústia extrema, com a promessa que veio logo antes? Essa é a grande questão do capítulo, né? O versículo 7 é crucial aqui. Ele descreve esse tempo terrível, sem paralelo, mas termina dizendo: mas ele será salvo dela. Então a angústia não é o fim da história. Não é. Ela tem uma causa e não é sem esperança. O texto mesmo liga esse sofrimento todo à culpa do povo, aos pecados deles. Versículos 14 e 15 falam disso. Deus diz que agiu como inimigo por causa da grande culpa. Isso é forte. Muito forte, e descreve a ferida como incurável, sem remédio. Nos versículos 12 e 13. Parece não ter solução, né? Exato, parece um beco sem saída. Isso reforça aquela ideia da disciplina divina que o versículo 11 menciona. Uma disciplina justa, mas severa. Precisamente. A gravidade da situação, a ferida incurável do ponto de vista humano, justifica a disciplina. Mas, como você disse, o versículo 11 também garante que não é para destruição completa. Tá? É uma correção. E é bem aqui que o capítulo dá uma virada. Surpreendente, eu diria. É verdade. Mesmo falando da ferida incurável da disciplina, Deus promete quebrar o jugo estrangeiro, lá no versículo 8. Isso, para que o povo sirva a ele e a um futuro rei da linhagem de Davi, que é o versículo 9. E tem aquele reforço constante: não tema, não desanime, eu certamente o salvarei. Isso no versículo 10. Parece que a promessa desafia a própria realidade descrita. Totalmente. Desafia a lógica humana da situação. E a promessa de cura, que parecia impossível, volta com tudo no versículo 17. Assim, mas eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. E o motivo é quase um paradoxo. Ele faz isso justamente porque eles foram chamados de rejeitados, de Sião por quem ninguém se importa. Que inversão. E tem aquela parte que diz que quem os devorou será devorado, né, no 16. Exatamente, uma inversão completa da situação. Talvez o ponto seja entender que a disciplina, por mais dura que seja, não era abandono. Era um caminho. Difícil, claro, mas por uma restauração ainda maior. E essa restauração é bem concreta, né? Fala de reconstruir a cidade sobre as ruínas. Sim, reconstrução física. E também volta da alegria. Cânticos de gratidão, som de festa. Aumento da população, honra restaurada, liderança própria. Tá tudo ali, versículos 18 a 21. É uma visão completa, restauração nacional, social e espiritual. E tudo isso culmina no versículo 22, na reafirmação da aliança. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse é o grande objetivo. Entendi. Então, para amarrar, o capítulo fecha com aquela imagem da ira de Deus como uma tempestade, né? Versículo 23. Mas não é uma ira cega. Não mesmo. É contra os ímpios e tem um propósito muito claro: cumprir totalmente o que Deus planejou no coração dele. Versículo 24. Não vai parar até cumprir esse propósito. Exato. E aí vem a frase final, que é muito intrigante. Nos últimos dias, vocês entenderão isso. O que isso sugere? Olha, sugere que a compreensão total desses planos divinos, que misturam um sofrimento tão profundo e uma restauração tão gloriosa, talvez não seja imediata. Precisa de tempo. Ou de uma perspectiva diferente. Pois é, talvez só olhando para trás, com a história completa, ou talvez de uma compreensão futura, mais para o fim dos tempos, é que tudo faça sentido. Fica essa reflexão, né? Sobre a paciência e a fé necessárias para a gente lidar com promessas que atravessam gerações e momentos tão difíceis. Como o tempo muda a nossa forma de entender as coisas.